série durante, se eu não me engano, 6 semanas. Então é o último dia hoje, e na semana que vem nós começaremos uma minissérie que vai se chamar A Igreja de Jesus Não Precisa Disso. Onde eu quero falar sobre alguns movimentos que têm surgido recentemente na Igreja de Jesus. Eles são novos na sua atuação, mas sempre existiram coisas parecidas, e nós vamos refletir nisso nas próximas semanas, aproximadamente 5 semanas, onde nós vamos observar alguns movimentos que, talvez se fossem só movimentos para somar com o corpo de Jesus, seriam bons movimentos. Porém, esses movimentos se declaram detentores da essência e da graça de Jesus, e nós não cremos que é dessa forma que deve prosseguir a Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus sobreviveu e sobrevive há mais de 2000 anos apenas com a pregação do Evangelho. Eu preguei aqui nessa série que a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era simples. As pessoas iam ver João Batista no deserto para serem batizadas. Aí algumas pessoas têm o costume de achar que eu pego pesado demais alguns sermões, mas imagina alguma pessoa que prega no deserto o tempo todo, falando apenas arrependei-vos, raça de víboras, e o povo vindo para ser batizado, e o evangelho sobreviveu durante décadas, durante séculos, milênios, apenas pregando isso. Ou seja, nós não precisamos inventar a roda. Então será uma mensagem um pouco mais apologética, não vou ficar criticando ninguém, mas eu quero posicionar e te alertar sobre alguns movimentos que têm tentado tirar o povo de Deus, a Igreja de Jesus, do centro da nossa mensagem, daquilo que cremos que é Cristo, e colocando outras coisas para substituí-lo. Então eu quero te convidar para participar conosco nas próximas semanas desse sermão, dessa série de mensagens, amém? Mateus 24, dos versículos 29 ao versículo 31. Mateus 24, dos versículos 29 ao versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deus, nós te louvamos por tua palavra, agradecemos ao Senhor, Pai, porque ela é luz para os nossos pés. E queremos pedir ao Senhor para que nós possamos ter entendimento dela essa noite. Devido à complexidade, Pai, eu peço ao Senhor para que teu Espírito possa nos direcionar, para que nós possamos sair daqui entendendo sobre a sua volta, como acontecerá, e que possamos, dia após dia, desejar e amar a volta do Senhor para nos buscar, em nome de Jesus. Como eu disse, é a última mensagem, o último sermão dessa série de mensagens, e hoje eu quero falar sobre como será a volta de Jesus. Essa crença de que Jesus vem nos buscar é o que alimenta a igreja. Nós saímos de casa todos os domingos para vir adorar e louvar o nome do Senhor. Não porque esperamos bens materiais. Não porque esperamos que o Senhor vá nos dar alguma coisa em troca de virmos à igreja. Mas sairmos de casa porque cremos que Jesus nos salvou. E não nos salvou apenas para ter uma vida boa nessa terra, mas ele nos salvou para que possamos morar com ele durante toda a eternidade. Então, baseado nisso, baseado no que cremos de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, o que eu quero falar hoje não é o que eu disse na semana passada. Na semana passada eu disse dos sinais, as dores de parto, que seriam antecedentes à volta de Jesus. Mas o que eu quero falar hoje é que como será a volta de Jesus? Como vai ser esse fato? Como vai ser esse evento? O que vai acontecer no dia em que, de fato, o Senhor virá nos buscar? Algumas pessoas perderam a percepção sobre esse evento. Algumas igrejas não falam mais sobre esse evento.
viraram a chave e agora a volta de Jesus não é tão mais interessante. Mas o que deve nos alimentar é que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. O que deve nos alimentar e nos dar esperança de acordar pela manhã e entregar uma vida dedicada ao Senhor é que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Você está comigo, irmão? E para que eu possa fazer isso de forma mais didática, eu quero dividir isso em 5 partes. Eu vou falar 5 pontos de como será a volta de Jesus, para que possa ficar mais fácil o entendimento dos irmãos. E a primeira coisa, o primeiro fato que vai acontecer, na verdade não vai ser na volta, mas vai ser antes da volta de Jesus, é que acontecerá uma grande tribulação. Olha só o que diz o livro de Mateus 24, 29. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Olha só o que a Bíblia está dizendo, ou o que o próprio Senhor está dizendo. Primeiro, ele relata como será as dores de parto, ele fala que vai ter guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, os discípulos serão perseguidos. Depois ele fala que na perseguição desses discípulos será uma perseguição tão grande que talvez eles não suportariam, e por isso os dias do Senhor seriam abreviados, para que eles pudessem suportar. E aí, após Jesus dizer sobre essa grande tribulação, ele diz: logo em seguida, ou seja, sugere que Jesus, o retorno do nosso rei, só acontecerá após essa grande tribulação. E aqui talvez eu vou entrar num campo um pouco complexo. Por quê? Porque no Brasil, principalmente, existem algumas teorias sobre a volta de Jesus: pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré diz que Jesus volta antes dessa grande tribulação e a igreja não passa por essa grande tribulação. O mid diz que Jesus volta no meio, e quando Jesus volta no meio, a igreja não passa pelo pior dessa grande tribulação. E o pós-tribulacionismo, que talvez é o que mais se aproxima do texto bíblico, aponta que nós que estivermos nesta terra, quando essa tribulação acontecer, nós, como igreja do Senhor, passaremos por essa tribulação. É o que o texto indica e não só o que nós podemos pensar com nossa reflexão diária. O texto diz: logo após essa grande tribulação, logo após acontecer essa tribulação, a marca da volta de Jesus, aparentemente pelo texto bíblico, é que acontecerá uma grande tribulação. A marca bíblica, aparentemente, é que antes que Jesus volte, antes que Jesus apareça nos céus, o que o texto bíblico diz é que acontecerá uma grande tribulação. E logo após essa grande tribulação, o Senhor virá buscar a sua igreja. Qual que é o problema? O problema é que o pensamento, que às vezes diz que Jesus voltará antes dessa grande tribulação, ele é até mais bonito, e eu também queria que fosse assim. Ele é até mais poético, e eu queria que fosse assim também. Por quê? Porque o texto diz que a fúria vai ser grande. O anticristo, aquele que se opõe a Cristo, vai perseguir os cristãos de maneira ferrenha. E quem é que quer ser perseguido, irmão? Ninguém. Quem é que quer perder a vida por acreditar numa mensagem, num ideal? Ninguém. Mas, infelizmente, o que aparece que a Bíblia diz é que Jesus voltará apenas após essa grande tribulação, que é a primeira marca dessa volta de Cristo. Mas antes de pensarmos que será algo ruim para aqueles que estiverem aqui e servem ao Senhor, nós devemos nos lembrar de 2 coisas. A primeira coisa: mesmo com essa perseguição aos filhos de Deus, aqueles que foram resgatados por Cristo, nós seremos guardados. Olha só o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: você guardou a minha palavra e a minha perseverança, por isso também guardarei da hora da provação, o que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aí quando nós lemos esse texto, quando a palavra diz, guardaremos da hora da grande tribulação,
podemos entender que, se formos guardados da hora, quer dizer que não estaremos aqui. Porém, um outro texto que fala sobre a tribulação e fala sobre a aflição dos filhos de Deus também, é João 17,15, que diz assim: não peço que os tire do mundo, mas os guardes do maligno. A mesma premissa que João usa em capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, é a mesma premissa que Jesus usa em João 17,15, dizendo: o mundo é mau, é corrupto. O mundo vai oprimir os filhos de Deus, porque o que nós vemos hoje, principalmente no Brasil, na América, de modo geral, é que nós não sofremos por sermos filhos de Deus. Mas o que eu te indico, e eu indico sempre quando eu estou falando sobre a volta de Jesus, é você chegar em casa e dar o Google rápido e pesquisar sobre o cristianismo no Oriente Médio. E nesse exato momento, no Oriente Médio, morrem mais pessoas por amor a Cristo do que no dia mais ferrenho de Nero perseguindo os cristãos no primeiro século. Nós não conseguimos ouvir a palavra perseguição ou tribulação em cima dos cristãos, porque para nós sermos cristãos e ostentarmos, vestirmos camisa dizendo que somos cristãos, colocarmos na bio do Instagram que somos cristãos, é fácil, não custa a nossa cabeça. Mas dê um Google quando chegar na sua casa e observe a perseguição dos cristãos no Oriente Médio. É ferrenha. Eles morrem. Se aceitarem Jesus, morrem. Se pregarem esse Jesus, também morrem. O que Jesus nos diz aqui: o mundo odiará aqueles que me amarem, mas fiquem tranquilos, eu vos guardarei do mundo. Então, mesmo havendo uma grande tribulação, como a Bíblia diz, nós devemos ficarmos tranquilos. Por quê? Porque Jesus cuidará de nós. A segunda coisa é que suportar a tribulação, ou suportar essa grande tribulação, nos dará uma premiação. Olha só o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim: venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o novo nome. Ou seja, o que João está dizendo em Apocalipse, capítulo 3, é que teremos provações, seremos provados, mas esse que vencer, esse que suportar a provação, ele terá um lugar, um nome. Esse nome será conhecido por Deus. Esse que vencer, ele não passará por mais tribulações, ainda que custe a sua vida aqui na terra. Como eu disse nos sermões passados, o que Jesus diz no livro de Atos, no capítulo 1, é que nós somos chamados para sermos testemunhas. E a palavra testemunhas, no original, é mártir. E a palavra mártir é aquele que dá a vida por causa de alguma coisa. Então você não foi chamado para o evangelho para que você ostentasse aquilo que você diz ser. Você não foi chamado para o evangelho apenas para dizer, eu sou cristão. Não, nós fomos chamados para o evangelho para darmos a vida por a mensagem que acreditamos. Nós somos chamados para o evangelho para que, se caso necessário for, caso custe a nossa vida, nós estaremos preparados para entregá-la pelo nosso Senhor. Nunca foi diferente. No primeiro século, milhares de cristãos morreram porque deram a vida ao Senhor. Até o terceiro século da igreja, as pessoas morriam dia e noite porque pregaram a mensagem do evangelho. Nunca foi diferente. No ano de 1300 ao ano de 1500, 1600 aproximadamente, homens e mulheres de Deus perderam a vida porque acreditaram no evangelho e pregaram que o evangelho era a verdade. E por que eu digo isso? Porque o evangelho é o confronto. O evangelho é a luz que confronta o mundo, e o mundo não aceita.
O mundo não aceita ser confrontado. O mundo não aceita ser mostrado os seus pecados. E por isso o povo de Deus, infelizmente, segundo a Bíblia Sagrada, terá que sofrer antes que ele volte. Mas nós ficamos tranquilos, porque o Senhor está nos guardando. E aquele que suportar, ele receberá um prêmio. Tá comigo, irmão? A segunda coisa que acontecerá na volta de Jesus é que o mundo entrará em cataclisma. Olha só o que diz a parte B do versículo 29. O sol escurecerá, a lua não dará claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Aqueles que creem que Jesus volta de uma forma secreta, como é que nós podemos explicar isso? Por quê? Porque o mundo vai entrar em cataclisma. O que é o cataclisma? O sol, a maior fonte de luz existente, será apagado. No dia da volta de Jesus, o sol estará apagado. A lua vai se tornar uma lua de sangue. As estrelas vão cair do céu. E as potências do céu, as estruturas cósmicas serão sacudidas. Isso tudo é o anúncio da chegada do rei. Como isso acontecerá de forma secreta? Na quinta-feira passada, se você mora aqui na região, eu estava na varanda da minha casa, na hora que começou os trovões, e o céu, na parte de Belo Horizonte, ali na parte do Barreiro, naquele pedaço todo ali, claramente, 5 horas da tarde, as nuvens vindo, cobrindo tudo. Uma chuva assustadora. Em muitos lugares, muitas pessoas perderam casas, perderam móveis, perderam carros, porque choveu muito. Mas assustador, e eu estava vendo a imagem e lembrando do sermão, porque o mundo dando as caras de que quando a natureza responde, nós não temos nada para fazer. O céu se escurecendo 5 horas da tarde, e na mesma hora veio na minha mente a volta do nosso Senhor, e o mundo anunciando que o rei estava chegando. Não será de forma secreta. Imagina, irmão, as pessoas vivendo normal, porque a Bíblia diz que será como os dias de Noé, as pessoas comendo, casando e dando sem casamento, a vida acontecendo normal, e de repente o sol se escurece. De repente o mundo dá as caras dizendo, opa, está acontecendo alguma coisa diferente. Imagine a NASA entrando em colapso, os cientistas da NASA entrando em colapso, por quê? O céu dando uma resposta diferente do que deu durante toda a sua existência. Os astros solares não entendendo o que está acontecendo. Mas preste atenção, todo aquele que for do Senhor, ainda que esteja em sofrimento, no dia em que o mundo entrar em cataclisma, nós perceberemos, nós veremos que não é um dia comum. Nós veremos que não é o céu não está escurecendo porque vai chover. Nós veremos que o dia não está diferente porque o sol não apareceu. Não, não. O que estará acontecendo aqui? O Filho do Homem estará voltando para buscar a sua igreja. Mateus 24, 27 diz, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O mundo não vai suportar a chegada do rei. O mundo não vai suportar o nosso Deus, o nosso Jesus, vindo nos buscar. Terceira coisa que vai acontecer na volta de Jesus. A volta de Jesus será visível com poder e grande glória. Olha só o que diz no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O texto, mais uma vez, diz que a volta de Jesus não será invisível. Tem um filme muito popular no Brasil chamado Deixados para Trás. Quem é 30 a mais vai lembrar. Os geração, sei lá que geração que tá aí não vai lembrar disso, né? É pesado demais para vocês. Mas era loucura, assim, ó. Avião caindo, bicho, sei lá, o carro batendo um no outro, uma bagunça danada. E todo mundo aterrorizado, vendo Deixados para Trás. Deve estar no número 785 já esse filme aí.
Mas o filme Deixados para Trás, ele relata que Jesus virá de uma forma secreta e o mundo ficará assustado sem entender o que aconteceu. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não. O dia da volta do nosso Senhor, todo mundo verá que ele está voltando. Apocalipse 1:7 diz: eis que veio com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. É complicado, porque, usando a Bíblia Sagrada, é difícil afirmar que Jesus voltará de uma forma secreta, porque a Bíblia diz que Jesus voltará de uma forma gloriosa. A Bíblia afirma que ninguém do mundo ficará desapercebido, porque o dia que o céu se abrir para o nosso Senhor vir, vai ser de uma forma gloriosa. E olha só, 3 características sobre essa volta de Jesus de forma gloriosa. A primeira é uma volta corporal. Ou seja, o mesmo Jesus que subiu de uma forma corpórea, não uma força, não um espírito, não uma manifestação, mas uma pessoa, a pessoa de Jesus com o corpo glorificado. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, da mesma forma que ele subiu no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 10, ele vai descer. Não será uma aparição, não será um espírito, será o nosso Senhor vindo com o mesmo corpo buscar a sua igreja. Segundo, uma volta visível, ou seja, todo olho verá, todos os olhos verão, sem exceção. Sem exceção, todos os olhos verão. E a terceira coisa dessa volta de Jesus é que será uma volta gloriosa. Não será uma volta humilde como a primeira vez. Nessa mesma série nós vimos que Jesus veio de uma forma humilde, nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura. As pessoas olhavam para ele quando ele se manifestou e diziam: não é esse o filho do carpinteiro? Mas dessa vez ele não virá dessa forma humilde, ele virá de forma gloriosa. Ele virá de uma forma em que todos que verão assustarão. Eu gosto de sempre usar quando Paulo enxerga Jesus no caminho de Damasco e cai cego pelo chão. Ou quando João Batista tem uma visão sobre ele no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e ele cai como morto. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele não aparece como um leão, ele aparece como um cordeiro. E esse cordeiro fez João cair como morto. A volta de Jesus será o maior evento da história, irmão. Eu estava vendo hoje pela manhã no telefone o show de um desses cantores americanos que eu não conheço, que são novos. E aí ele reuniu 80 mil pessoas num estádio, sei lá, num espaço. E aí no dia do show desse cara, 80 mil pessoas. E aí as pessoas da redondeza, no momento em que ele estava fazendo esse show, as pessoas da redondeza sentiram terremotos e foram constatados por sensores que houve um terremoto naquela região de 1.3 na escala, sei lá como é que fala, Richter. Um show, 80 mil pessoas pulando. E foi constatado um terremoto de 1,3, porque pessoas estavam pulando em um show. Aí as pessoas assustadas dizendo: o que é esse tremor? O que está acontecendo? Era um show acontecendo. Mas a Bíblia diz que na volta de Jesus, o sol escurecerá, a lua se tornará de sangue, as estrelas cairão do céu. Que evento é esse que pode se esconder? Nenhum evento do mundo será comparado com a volta de Jesus. Nenhum evento do mundo será comparado com o dia que o nosso Senhor vir dos céus. Existem apresentações de cantores famosos pelo mundo, irmão, que nos deixam arrepiados quando assistimos. Existem apresentações que nós vemos e assistimos dizendo: não é possível, que coisa linda. Não sei você, assim, ó, Michael Jackson e Slash tocando no palco lá. É coisa absurda, irmão. É coisa linda, você sai assim, arrepiado. Que coisa maravilhosa. Uma sensação boa, uma sensação de que Deus de fato é Deus, porque deixou os homens ter esse tipo de dom como esses homens tinham.
Mas na volta de Jesus, irmão, os olhos que assistirão aquele evento acontecer. Jamais acontecerá um evento como aquele. O Senhor vindo em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Tá comigo, irmão? O Júnior pode vir. Quarto ponto. A volta de Jesus será acompanhada de grande som de trombetas e anjos. Versículo 31, parte A, diz assim: Ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas. Ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombetas. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz: Porque o mesmo Senhor que desceu dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ou seja, a volta de Jesus não será silenciosa, mas vai ser barulhenta. A volta de Jesus não será imperceptível, mas terá som de alarido. E a palavra alarido, no grego, no original, quer dizer um comando militar. É como um general dando ordem de avanço. A palavra alarido é como um general dando comando ao seu exército para avançar, porque chegou o momento de avançar. E é dessa forma que Jesus voltará para buscar a sua igreja, com a voz absoluta de comando. Não sei se você gosta de assistir filme de guerra, mas é lindo no filme de guerra, principalmente para o exército que você está torcendo, quando o general, à frente da batalha, dá o comando de avanço, e aí você vê, durante talvez todo o filme, você torceu para aquele exército vencer, quando sai o grito de avanço. Aí o exército se prepara para avançar. Talvez o filme 300 lá, os espartanos, seja o mais lindo desse aí, né? Enquanto estão vencendo, que no final eles perdem. Mas enquanto estão vencendo, e todas as vezes que Leônidas dá o grito de avanço, eles vão, e não importa o tamanho do outro exército, não importa a quantidade de soldados que tem do outro lado, eles não temem, por quê? Porque eles confiam no Senhor dos exércitos que está do lado deles. Assim também é a igreja do Senhor quando Cristo virá vir nos buscar. Talvez aqueles que passaram por sofrimentos. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Fala sobre aqueles que estão debaixo do altar do Senhor, dizendo: até quando? Aqueles que nos fizeram sofrer. Até quando eles estarão dessa forma? Aí o Senhor diz: resta só mais um pouco de tempo. Resta só mais um pouco de tempo para os céus se abrirem e o Senhor vindo com uma voz de alarido, gritando para a sua igreja: é hora de avançar. Todos aqueles que choraram, todos aqueles que temeram, todos aqueles que sofreram, acabou o sofrimento. Acabou o momento de choro, acabou o momento de lágrima. O texto diz também que a voz de arcanjo, os céus em plena sintonia, escoltando o nosso Senhor, os anjos em plena sintonia, escoltando o nosso Senhor, vindo buscar a sua igreja, tocando trombetas. Não trombetas qualquer, mas a trombeta do próprio Deus. Trombetas que nunca foram ouvidas nessa terra, por melhores que sejam, por mais belas que sejam. Por mais lindas que fossem as trombetas tocadas nessa terra, não se comparará com as trombetas que serão tocadas no dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Haverá choro para aqueles que não creram, porque será o momento em que todo joelho se dobra e toda língua confessa, não tem mais jeito. Não tem a segunda chance, não tem a segunda chamada. Abriu os céus, o Senhor voltou. Todos aqueles que olharão e verão ao Senhor terão que se dobrar os joelhos e confessar que Ele é o Senhor. Haverá choro para essas pessoas, mas aqueles que vão estar com o Senhor, haverá alegria. E não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna. Porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Não será um evento qualquer. Não será um evento qualquer.
A quinta característica da volta do nosso Senhor é que será uma volta em que os seus serão transformados instantaneamente. Versículo 31, parte B, diz assim: os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Coríntios também diz assim, 1 Coríntios 15, 52 diz: em um momento de abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Será de forma automática. Talvez, até cantamos isso aqui agora, eu nem observei na letra quando o Lucas me enviou, mas nós cantamos, mas está tudo bem, que fala que o Senhor virá num piscar de olhar, mas o que a Bíblia diz não é que ele virá num piscar de olhar, é que seremos transformados em um piscar de olhar. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o nosso Senhor nos ares. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e todos sobem ao encontro do Rei. Presta atenção, Cristo aparece nas nuvens num piscar de olhos. E aí quando Paulo diz num piscar de olhos, em grego ele diz em um átomo, que na tradução é um átomo de tempo. E o que é um átomo de tempo? O que é um átomo? Um átomo é algo indivisível, imperceptível, de tão rápido. Não dá tempo nem de perceber de tão rápido que será. Vai ser a transformação mais rápida, a maior transformação da história, mas no menor tempo possível. E o que isso significa? Significa que no dia que o Senhor vier, nós seremos transformados, encontraremos com Ele nas nuvens, e nós não teremos mais os nossos corpos corruptíveis. Ou seja, sensíveis ao pecado. O pecado não terá mais poder para corromper o nosso corpo. O pecado não terá mais poder sobre a sua vida. O pecado não terá mais poder para fazer você se desviar daquilo que é verdade, daquilo que é certo. Porque enquanto estamos nessa terra, o pecado grita todos os dias. E eu sei que para você, se você nasceu de novo, é terrível. Porque você acaba de pedir perdão e depois peca de novo. Mas no dia da volta do Senhor e o nosso corpo for transformado, o pecado não terá mais poder sobre nós. E desse momento em diante, estaremos para sempre com o nosso Senhor. É esse dia que devemos aguardar. É esse dia que está nos esperando. O dia que está nos esperando não é o dia de amanhã, talvez, que você está esperando o emprego novo, a formatura da faculdade, o carro novo, o casamento, a casa nova. Tudo isso é bom, mas tudo isso é terreno. Uma melhora de vida, talvez financeira, é boa, mas é terrena. A esperança daqueles que estão em Cristo Jesus é que Jesus voltará para buscar a sua igreja e o pecado não terá mais poder sobre nós. E o dia que o céu se abrir para o Senhor buscar a sua igreja, vai ser o dia em que estaremos com Ele para todo sempre. Biblicamente dizendo, Jesus não voltará de uma forma secreta, mas é certo que Ele voltará. Se passarmos por tribulações, tudo bem, seremos guardados. De fato, o nosso corpo é corruptível, mas chegará o dia em que não sofreremos mais o peso do pecado. Inclusive, a morte não terá mais poder sobre nós. E esse dia será o dia que durará para sempre. Presta atenção no que eu vou te dizer. A eternidade
não são milhares de dias e noites, não. A Bíblia diz que é um dia que vai durar para sempre. É um dia que não terá fim. Um dia em que os homens não esperam. Aqueles que não servem a Deus não esperam. Mas você e eu deveremos esperar. A nossa esperança está nesse dia. O dia em que seremos os seus servos e ele será o nosso Deus para todo sempre. É esse dia que estamos esperando. O dia da volta do nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar. Eu quero pedir ao Senhor para que ele possa nos conservar. E conservar o nosso coração. Que dia vai ser que o Senhor vai voltar? Eu não sei. Que dia é que o Senhor voltará para buscar a sua igreja? Não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que ele voltará para nos buscar. E isso deve encher o nosso coração de alegria. Nós te louvamos, Senhor. Porque o Senhor disse que subiria aos céus, mas um dia voltaria para buscar a sua igreja. E nós estamos esperando esse dia, Pai. O dia em que o Senhor, com poder e grande glória, vai descer sobre os céus e encontrará a sua igreja. É o dia que nós estamos esperando. Nós queremos, talvez, muitas coisas dessa terra, sim. Nós precisamos, sim, Pai, de muitas coisas nessa terra. Mas coloque em nosso coração a vontade de encontrar o Senhor. Coloque em nosso coração a vontade de estar com o Senhor para tudo sempre. Coloque a vontade, Pai, de te encontrar. E assim como Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, Pai, ele olhou para o céu e viu o Senhor à direita de Deus Pai. E com o seu rosto resplandecente. As pessoas não entendiam, mas o seu rosto estava resplandecendo. Tanta luz e tanta glória que não conseguiam olhar. É assim que queremos estar esperando a sua volta. Porque sabemos que o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Conserva-nos em paz. Enche nosso coração de alegria. Nos faça viver uma vida segundo o teu propósito. E nos prepare para o dia que o Senhor buscará a sua igreja. Para que estejamos prontos para encontrar com o Senhor, Pai. E adorar ao Senhor para todo sempre, juntamente com os anjos. Em nome de Jesus. Amém. E se você pode crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus no seu lugar.